meus amigos, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Pastor Sérgio Monteiro. Você sabe que aqui no nosso canal nós temos o objetivo de trazer informações bíblicas, análise de texto bíblico e também responder questões, como eu avisei no vídeo passado, responder questões relacionadas à fé adventista, não apenas no que diz respeito a críticas, mas também perguntas que você tem. Já faz algum tempo que eu tenho gravado alguns vídeos e eu desgravei alguns e regravei alguns outros vídeos. E esses vídeos estão relacionados a acusações que foram feitas aqui à nossa fé, a Igreja Adventista do Sétimo Dia. E no vídeo de hoje nós vamos também nos delongar um pouquinho em acusações que continuam sendo feitas contra a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Eu vou ser bem sincero a você. Eu não gosto muito de gravar esse tipo de vídeo, mas é necessário, tá bom? Antes de você continuar, vejam, se você quiser entrar em contato comigo, aí está aparecendo na tela o canal, os contatos, sejam os contatos do YouTube, que é o que você está vendo, o Instagram e o e-mail do canal também. Então, entre em contato, escreva, mande suas dúvidas. Eu tenho estado um pouco distante das mídias sociais aqui, principalmente do YouTube, gravando e gravando vídeos, em decorrência das atribuições ministeriais aqui na Nova Zelândia. Você sabe que eu estou aqui já há algum tempo e é bastante complicado, doutorado e muitas outras coisas também que eu estou fazendo, e família, e também cuidar do corpo, né? Você tem me acompanhado aí, alguns de vocês têm me acompanhado aí para a academia. Estou numa competição saudável com o pastor Adriano, de ver não só quem vai viver mais, com a graça de Deus vamos viver para a eternidade, mas também de quem fica mais forte, e mais saudável. O pastor Adriano está perdendo, obviamente, que ele é da turma que perde sempre, né? Então, assim, sem mais delongas, nós vamos gravar hoje um vídeo de resposta, um react, mais uma vez, aqui a acusações que foram feitas por aquele nosso amigo querido que nós tanto gostamos, que é o Rodrigo Custódio. O Rodrigo Custódio lançou alguns vídeos atacando Ellen White, alguns não, muitos vídeos atacando Ellen White, e hoje eu quero fazer uma análise rápida a respeito de algumas coisas que ele colocou nos seus vídeos, preparando aqui apenas um PowerPoint para nos guiar, para nos ajudar, né? Eu tenho tratado de ser um pouco mais visual, eu sei que vocês gostam que seja bastante visual, e eu tenho tratado aí, recomendação dos meus amigos aí do quarteto, dos Cavaleiros do Cobre de Palmito. Eu gosto de chegar aqui para e-mail live e a gente falando e conversando, etc. Mas vamos lá. Eu comecei há algum tempo aqueles fakes sobre Ellen White. Eu vou usar hoje o mesmo formato de fakes sobre Ellen White e você vai se surpreender com algumas informações que nós vamos colocar aqui no vídeo para vocês. Então, prepare, vamos juntos, tá bom? Vamos juntos. Antes de nós começarmos, obviamente, precisamos pedir a Deus que nos ilumine. Pai de amor e de cuidado, nos abençoe e nos dirige agora neste vídeo, que não é um vídeo agradável de fazer, mas um vídeo necessário para proteger o teu rebanho. Pedimos as tuas bênçãos e a guia do Santo Espírito, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Olha só, fake número 2. Eu tinha gravado a primeira, que era sobre a guerra da Inglaterra, né? Aquela declaração de Ellen White quando a Inglaterra declarar guerra, etc., demonstrando que tanto historicamente Ellen White estava correta, né, em termos de contexto, quanto também em termos da utilização do when em inglês, a ideia de condicional número 0, de zero conditional, first condition e etc., que nos apresentam ali a correção do que Ellen White estava escrevendo. Eu ia gravar outra próxima, que era que estava aqui, era sobre a questão da Velha Jerusalém, que eu vou gravar também, porque o nosso amigo Rodrigo Custódio, junto com seus asseclas, os seus discípulos, postou há um tempo um vídeo sobre fazendo acusações de judaização, embora eu não veja como muito pejorativos, as pessoas usam de forma pejorativa, mas judaização, essa ideia, essa forma de utilização é antissemita, é uma forma feia de se referir ao povo que Deus escolheu lá no Primeiro Testamento, semente de Abraão e etc. Mas não, hoje virou moda chamar uma pessoa de judaizante para expressar o fato de a pessoa querer, ou o grupo religioso querer manter-se fiel à legislação bíblica. É o que o Rodrigo Custódio está fazendo. A Igreja Adventista tem uma comunidade, várias comunidades do mundo, um grupo de trabalho chamado Bet Beneit Zion. A Bet Beneit Zion, como a Bet Shalom e Bet Tikkun aqui na Nova Zelândia,
elas são casas de diálogo, nos quais membros da Igreja Adventista, que tem origem judaica, e membros da comunidade judaica que gostam de participar do diálogo religioso, vêm, participam de cultos em algumas situações, mas também muitas vezes de eventos culturais conjuntos, feitos em conjunto. Houve a inauguração do templo da Bet Bnei Zion em Curitiba, e ali estiveram vários roshim, né, vários pastores, e o Custódio fez um corte ali, um recorte, colocou Ellen White como se estivesse decepcionada, e aí ela cita aquele trecho da Velha Jerusalém que nós vamos analisar num vídeo futuro. Hoje, entretanto, você está vendo aí, o que nós vamos trabalhar é sobre Ellen White e Lucinda Hall. Olha só que coisa mais interessante. Só eu voltar um pouquinho aqui, pra gente... Opa, deixa eu só voltar aqui um pouquinho, só pra gente ficar de uma maneira mais para falar uma coisa para vocês a respeito dessas críticas que nós estamos vivendo e estamos recebendo muito também. Não é apenas o Rodrigo Custódio que tem feito esse tipo de crítica. Obviamente, você tem críticos mais elaborados e críticos internos e críticos externos. Hoje eu não sei dizer se o Rodrigo Custódio é interno, eu não sei se ele ainda é adventista, realmente não sei mesmo. Mas não sei se... Eu sei que alguns outros desses amigos que estão com eles ali não são mais adventistas, desses amigos deles e inimigos nossos, né, conforme eles pensam, não nós. Mas nós temos também críticas externas, nós temos algumas pessoas falando algumas coisas erradas. O pastor Adriano tem apresentado muito bem ali algumas análises das falas do pastor César Cavalcante. O pastor César Cavalcante é um estudioso da Bíblia, eu reconheço, ele é um estudioso da Bíblia. Eu estive... Uma vez assisti uma palestra dele lá na comunidade Genuíno, em Hortolândia. Um amigo me chamou para ir. E eu realmente, naquele dia, eu quero até, se o pastor César estiver escutando aqui, estiver assistindo, quero me desculpar por aquele dia eu não ter ido conversar com o senhor. Eu foi a primeira vez que eu tinha o visto, eu não o conhecia. De fato, eu não o conhecia. E eu escutei. Não concordo com 99,9% das coisas que o senhor apresentou sobre a Igreja Adventista, como não concordo do que o senhor tem falado em alguns sites e alguns podcasts também. O pastor Adriano tem respondido. E eu depois vou gravar um pequeno vídeo também, uma reação aí ao que o pastor César tem apresentado. Outro que também falou esses dias é o Iago Martins, né? Um estudioso. Iago Martins é um profundo estudioso das Escrituras, com o qual eu tenho profundas discordâncias também, tremendas discordâncias. E ele apresentou alguns pontos interessantes, muito bem argumentados, outros nem tanto, e nós vamos depois fazer um react também ao Iago Martins, embora o Davi Caldas esteja travando um diálogo muito educado e respeitoso com ele também. Nós, obviamente, não vamos gravar nada a respeito de CACP, todas essas coisas, porque, de fato, vocês me desculpem, mas eu ali é perda de tempo, ali é completa perda de tempo, porque tanto a forma quanto o conteúdo do que o senhor Martinez e o CACP apresentam não deveriam causar nada a não ser sorriso, infelizmente, sobre o que ele apresenta. No último vídeo dele, eu assisti porque me mandaram, ele está atacando a SBB, porque a SBB publicou uma Bíblia e ele acredita que tem a mão dos adventistas ali. Uma característica desse senhor é a sua bile, né? Como diz alguns ministros do STF no Brasil, ele só transpira ódio. Você assiste o vídeo e ele está como um touro bufando. Né? É um vídeo desagradável. Desagradável não, o que ele fala ele pode falar à vontade, mas a maneira como ele se comporta no vídeo é desagradável também. Em suma, nós temos vários críticos, muitos críticos da Igreja Adventista. A crítica fora do Brasil é uma crítica, quando não vem de dentro, como deu Retzlaff, Stanley, esqueci o nome agora dele, mas e Walter Reed, etc., é uma crítica geralmente mais focada na academia. As críticas muito bem fundamentadas de outros autores, inclusive, do Barnhouse e também do Walter Martin, que escreveu Império das Seitas, e que escreveu também, e que não incluiu o Adventismo no Império das Seitas, né? E que escreveu A Verdade sobre os Adventistas do Sétimo Dia, são críticas que a gente tem que prestar atenção. Do Geoffrey Paxton também, que escreveu O Abalo do Adventismo, né? Esses livros são interessantes. Entretanto, outros críticos nem tanto. Rodrigo Custódio, na verdade, não é um crítico interessante, não é um crítico que tenha conteúdo. Eu vou mostrar para vocês no vídeo de hoje exatamente isso, e daí essa introdução, tá? O que ele apresenta é algo visualmente agradável, com
com técnicas de comunicação, de aproximação psicológica, para fazer com que você tenha a sensação, antes do que a certeza do que ele está dizendo é verdade. Eu vou mostrar isso para vocês hoje em alguns minutos. Mas vamos lá então, vamos retornar aqui. Feita essa introdução toda, Fake 2, Ellen White e Lucinda Hall. Vamos ver aqui qual é a acusação que é feita, baseada num vídeo de Rodrigo Custódio, tá? Num videozinho de Rodrigo Custódio, né? Em que ele apresenta uma acusação contra Ellen White, tá bom? Escutem aí. Lucinda, na noite passada tive um sonho que deixou uma impressão significativa em minha mente. Eu pensei que o jovem que muitas vezes apareceu para mim e me instruiu veio ao quarto onde eu estava e perguntou: "Quem está ajudando você em seu trabalho?" Eu disse: "Ninguém." Ele respondeu: "O Senhor lhe deu uma para estar com você e ajudá-la, e deu-lhe sabedoria e tato para ser sua auxiliadora. Por que ela foi separada de você? Deus a preparou para ser sua auxiliadora. Ele fez seus corações um. Nela está a ajuda que você quer. Ela não será sustentada no trabalho em que está agora envolvida, pois não é o trabalho que Deus lhe deu para fazer. Deus a levantou para você. Ela deveria estar com você. Seu interesse e o seu são um. Traga-a para você novamente. O Senhor impressionará seu coração. Vocês devem ser um só coração e uma só alma. Deus os uniu. Que nenhuma influência o separe. Querida Lucinda, quero compartilhar minha cama apenas com você. Lucinda é uma exceção. Ela parece ser parte de mim mesma, como ninguém mais pode ser. Não sinto diferença do que se você pertencesse a mim e meu sangue corresse em suas veias. Estas são apenas minhas reflexões e sentimentos que eu só compartilho com você, pois sei que compreenderá. Que Deus te abençoe e te guarde, até que possamos nos encontrar novamente. Pois bem, você viu aí então a acusação de Rodrigo Custódio com relação a uma possível intimidade exagerada entre a senhora White e Lucinda Hall. E eu quero trabalhar com você hoje um pouco esses delírios freudianos de Rodrigo Custódio. Freud foi aquele que tinha, para ele, tudo estava relacionado a sexo, tudo estava relacionado a comportamento libidinoso, tudo estava relacionado... Eu ainda estou me acostumando com a câmera aqui, só uma pausazinha. Eu tenho uma câmera agora que eu tenho aqui, tinha uma câmera aqui e eu usava meu celular. Mas tenho que me acostumar com a câmera estando aqui fixa e eu tenho que olhar para lá. Às vezes eu estou olhando para cá, para baixo, porque eu estava acostumado com a câmera aqui embaixo. Mas vamos lá. Vai que vai dar certo. Então vejam, Freud era aquele que dizia que todos os comportamentos humanos estavam relacionados com a sexualidade. Qualquer palavra dita, tudo estava enviesada pela libido e enviesada por pensamentos homossexuais ou pensamentos sexualmente abrumadores, né? E Rodrigo Custódio comprou essa e coloca aqui nas palavras de Ellen White, nas falas de Ellen White, nas supostas falas de Ellen White, e no seu relacionamento com Lucinda, Rodrigo insinua que elas tinham um relacionamento. Na verdade, eu não sei se é Rodrigo Custódio. O vídeo foi ele que fez. Mas o que eu vou mostrar para vocês aqui é que no blog dele, na entrada do blog dele, aparentemente não foi feito por ele. E a pessoa que o fez não pesquisou corretamente. Rodrigo Custódio, caso tenha sido ele, péssima pesquisa. Caso não tenha sido, péssima pesquisa, porque ele não checou suas fontes. Vamos dar uma olhadinha nisso? Olha só. Delírios freudianos de Rodrigo Custódio. Quais são as alegações que o Rodrigo faz aí no seu vídeo? A primeira delas é que Ellen White escreveu cartas de amor para Lucinda Hall. Né? A segunda é que Ellen White estava apaixonada por Lucinda Hall. Tá? E a terceira, Ellen White descreveu em sonho que Deus a casou com Lucinda Hall. Tá? Olha que coisa mais bonitinha, mais interessante. É que Ellen White queria compartilhar a cama
com Lucinda Hall. No vídeo, inclusive, você ouviu ali que ela diz assim: querida Lucinda, quero compartilhar minha cama apenas com você. Olha que interessante. Uau, aqui matou a gente, né? Não tem o que a gente fazer. Aqui tá claro, muito claro. Não é bem assim não, nós vamos ver daqui a pouquinho também. Quais são alguns dos problemas das alegações de Rodrigo Custódio, antes de nós entrarmos nos problemas da apresentação dele? Alguns problemas da alegação dele tem, ela é eivada de ânimos adversos, né? O ânimo contrário à pessoa. Ela também tem falhas da pesquisa, muitas falhas da pesquisa, e vocês vão ver aqui também. Ela tem má interpretação de alguns textos de Ellen White, como alguns dos que aparecem aqui, tá? Do que apareceram aí na tela, no vídeo dele. Desconhecimento histórico, embora no blog dele ele tenha apresentado uma casca de conhecimento histórico, falando sobre Romantic Friendship e Boston Marriage, casamento de Boston e relacionamento, amizade feminina, ele não conhece os elementos que ele mesmo se propôs a apresentar no vídeo, ou quem quer ir no blog, ou quem quer que tenha escrito aquela coisa esquisita ali. Por outro lado, também existe a manipulação de evidência. Vai ficar muito claro isso para vocês aqui, muito claro, que nós vamos abrir os textos de Ellen White, os textos no site de Ellen White, e vamos mostrar o que é manipulação, como foi feita a manipulação de Rodrigo Custódio. Tá? Por fim, obviamente, com tudo isso, o que vai aparecer é que nós temos aqui conclusões errôneas a respeito do relacionamento entre Lucinda Hall e a Sra. White. Tá bom? Vamos dar uma olhadinha aqui no primeiro, ânimos adversos. Isso aqui é só para introduzir, é só para entender o que é o ânimos adversos e como ele impacta em pesquisa, impacta em tudo, tá? O que é o ânimos adversos? É uma disposição de oposição constante a uma pessoa, ideia ou objeto. Você percebe isso na quantidade de vídeos que você tem contra Ellen White no canal de Rodrigo Custódio. É perceptível, correto? Ninguém precisa ter muito ânimos adversos ao Rodrigo Custódio. E assim, alguém pode dizer que eu estou fazendo ataque ad hominem. Não, eu estou tentando traçar um perfil e eu estou fazendo um react direto ao que ele fez, ao vídeo em que ele apresentou. Tá? Quando é um ad hominem, o ad hominem é atacar a pessoa sem atacar os seus argumentos. Não é analisar, como o Rodrigo tem feito com relação à pessoa. Ele trouxe aquele Stephen Davis, né, que se não me engano, que fez a psicobiografia de Ellen White. Eu acredito que se alguém fizesse uma psicobiografia alguém não adventista, fizesse uma psicobiografia de Rodrigo Custódio, a pessoa iria detectar os ânimos adversos imediatamente. Tá? Qual a razão disso? Aí é algo muito mais profundo, que eu não tenho capacidade de dizer qual foi, em termos de psicologia, de dizer o que teria sido. Por quê? Porque a razão dessa disposição não é declarada explicitamente. Dificilmente a pessoa que tem um ânimos adversos vai reconhecer que o tem. Ela não vai chegar e dizer assim, não, eu vou atacar constantemente essa pessoa porque eu não gosto dela. Não, esses são os haters, né? Elas vão atacar e vão dar várias voltas, desculpas, etc., sem declarar a razão real pela qual estão constantemente atacando a pessoa, ou o objeto, ou a ideia, foco do ânimos adverso. Geralmente o objetivo é invariavelmente diminuir o impacto, importância ou valor do objeto da oposição. No caso, por exemplo, dos ataques contra a Bíblia, pessoas que têm ânimos adversos contra a Bíblia, o objetivo invariável disso é tentar diminuir o valor absoluto das escrituras e a normatividade das suas injunções. No caso específico do que acontece com os ataques a Ellen White é tentar diminuir o seu impacto sobre os aspectos práticos da vida do adventista, da vida cristã, atacando, dizendo que ela é bruxa, que ela é espiritualista. Falando isso, nós vamos gravar um outro vídeo sobre as bobagens que o Rodrigo Custódio falou no último vídeo dele, falando sobre Ellen White e espiritismo. É uma coisa tosca. Né? E a ideia, então, é diminuir o impacto possível dessa pessoa sobre a vida de outras pessoas. Você pode ter isso de uma forma positiva, em que você mostra o que nós vamos fazer hoje aqui. Nós vamos mostrar como a pessoa manipula, como ela mente, e quando ela manipula e mente, como esse impacto não deve ser tão grande sobre as outras pessoas. Como pastor, o que eu tenho que apresentar aqui não é um ataque a Rodrigo Custódio, mas uma demonstração de quem ele é, de fato, no momento em que ele está fazendo o que ele está fazendo para proteger o rebanho que Deus me deu, que Deus me confiou. Né? Então, por isso, nós temos aqui, não é ânimos adversos, é cuidado pelo rebanho de Deus, tá bom?
Vamos lá, o que mais ele tem? O ânimos adversos não permite ver qualquer qualidade no objeto de oposição. O pastor Adriano fez um react a uma das coisas, fez um vídeo, e aí, o pastor Adriano fez um vídeo também, e o Rodrigo Custódio, foi o pastor Adriano sim, e também o pastor Eleazar. Eles fizeram vídeos e falaram de coisas que o Rodrigo Custódio tem feito. O pastor Adriano fez um vídeo e o Rodrigo Custódio o atacou tremendamente. E chamou de pastorzinho, de coisas nesse sentido, seguidor de Ellen White, etc. Percebe? Seguidor de Ellen White virou pejorativo agora, na cabeça dessas pessoas. O pastor Eleazar fez um outro vídeo que não tinha nada a ver com o Rodrigo Custódio, absolutamente nada, falando sobre a questão da carne, demonstrando ali o que Ellen White havia dito sobre a carne, e o Rodrigo fez um vídeo chamado Churrascaria de Ellen White, acho que é isso, Churrascaria de Ellen White, e ele postou uma frase de Ellen White do panfleto 96, em que ela diz assim: eu não prego uma coisa e vivo outra. Existe todo um contexto, obviamente que ela não pode pregar em relação a qualquer coisa e viver de outra maneira, mas ali a frase especificamente é uma frase de declaração de honestidade no que estava fazendo. O Rodrigo Custódio não vê honestidade em nada do que Ellen White faz, ele não consegue, porque ele está maculado com ânimos adversos, tá? Mesmo as qualidades são vistas pelo aspecto negativo, como manipulação e dissimulação. Por exemplo, Ellen White honesta aqui, ele vê como dissimulação, manipulação e etc. Eu já sei que ele vai responder o vídeo dizendo, é isso mesmo, ela manipulando e etc, etc, etc. Apesar que ele não gosta muito de me responder, né? O resultado dessa animosidade é um clima de tensão em todos os contextos, incluindo a pesquisa, que se torna parcial e orientada pela negatividade, que é exatamente o que vocês vão ver aqui agora, na continuidade do nosso vídeo de hoje, tá bom? Eu quero manter esse vídeo em 1 hora e 10 no máximo, para que vocês possam assistir tranquilamente, sem excesso de tempo também. Vamos lá? O que nós temos aqui com relação à falha de pesquisa? Há falhas evidentes e claras na pesquisa de Rodrigo Custódio. Falhas claríssimas na sua pesquisa. Não estou falando nem da manipulação de texto, mas na própria pesquisa para identificar os textos. Vejam por quê. Há confusão voluntária sobre os termos Romantic Friendship e Boston Marriage. Ele voluntariamente faz uma confusão. Ele desconsidera a descrição acadêmica sobre amizades femininas no século XIX. Existem algumas falácias identificáveis nos textos de Rodrigo Custódio. Apelo à emoção, falar pertinho. Você é adventista que está aqui no vídeo, se prepara. Porque vejam, não só nesse vídeo, mas no que ele apresenta lá no blog e em outros também, isso é comum no dele. Se prepare para as informações que você nunca viu. Você está sendo enganado. Apelo às emoções negativas, tentando criar uma emoção de raiva contra os pastores, contra Ellen White, contra a igreja adventista, que enganaram as pessoas. Isso é um apelo à emoção. Falsa analogia, porque uma situação aparentemente semelhante com outra, essas duas falam do mesmo. Quando ele interpreta o sonho de Ellen White como dizendo que Ellen White, Deus disse que Ellen White estava colocando na boca de Deus que estava casando com Lucinda Hall. A falácia do homem mascarado, essa é uma falácia parecida com a falsa analogia. É uma falácia muito interessante. Eu vou ler a descrição dela aqui para vocês, porque eu quero que você ficar bem claro aqui para que você, não com as minhas palavras apenas. Ela é a substituição ilícita de idênticos, substituindo um elemento por outro supostamente idêntico, distorcendo o argumento. Por exemplo, substituir uma palavra por outra de significado parecido, mas que dependendo do contexto aplicado pode levar a uma conclusão falsa. Por exemplo, quando ele diz, Ellen White diz assim que Deus uniu, e aí Rodrigo Custódio no blog dele vai colocar como se unir seja uma referência ao casamento. Isso é a falácia do homem mascarado, falácia do homem mascarado. Olha você aprendendo aí de falácias também, Rodrigo Custódio nos ajudando. A falácia de associação é praticamente a mesma coisa que falácia da analogia. Você associa dois conceitos, ideias ou contextos diferentes que do contrário não teriam nada a ver um com o outro. E o non sector, baseado que assim, porque Ellen White escreveu ela escreveu cartas para Lucinda. Ellen White estava apaixonada por ela. Por quê? Porque a premissa A é de que quem escreve cartas de amor é quem são pessoas, não são namorados, né? Cartas com expressões amorosas são pessoas que são namorados.
Ellen White escreveu cartas para Lucinda com expressões de amor, portanto, elas estavam apaixonadas e elas tinham um relacionamento, né, um íntimo maior do que um relacionamento de amizade. É um non-sector? É um non-sector. Não é verdade isso, e vocês vão ver isso em seguida. Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Olha só. Primeiro, com relação à falha da pesquisa, no que diz respeito ao Romantic Friendship e ao Boston Marriage. Esses sites aqui, você pode ver aqui, por favor, peguem as referências. O primeiro deles é The York Historian, com um texto de 6 de julho de 2017, data do nascimento do meu filho. Não em 2017, ele nasceu em 2004, mas assim, 6 de julho é a data de nascimento dele, em que os autores falam sobre o que é female friendship, romantic friendship. E diz assim: para muitas mulheres, a amizade com outras mulheres permitiam que elas se expressassem seus sentimentos em um contexto socialmente aceitável. E assim as mulheres usavam a linguagem como uma chave, como uma parte chave do desenvolvimento e o relacionamento. Amor, por exemplo, Rodrigo Custódio, era usado por muitas mulheres para desenvolver um laço próximo com outras mulheres, na medida em que o utilizavam como um termo de amizade e não de atração. Termo de amizade e não de atração. Olha só que interessante, né? Amor, coisas que Ellen White falava para Lucinda Hall, era utilizado não como para demonstrar atração física ou atração emocional no sentido de relacionamento amoroso, mas de amizade. Isso não sei o que diz, não. The YorkHistorian.com. Dá uma olhadinha. E o Boston Marriage, utilizando aqui a expressão de Susan Friedman, em um site chamado learningforjustice.org, que é um site especificamente de queer, é um site específico falando sobre lesbianismo, sobre homossexualidade. Ela, numa das perguntas nesse podcast sobre Queer America, no Romantic Friendship, parte 2 Boston Marriage, ela diz assim, que nós podemos pensar que o Boston Marriage são um tipo de primo, não são a mesma coisa, das amizades românticas, que é o Romantic Friendship. Os casamentos de Boston vieram a existir no final dos anos 1800 e no início dos anos 1900. Estes eram casais, duas mulheres adultas que viviam juntas e criavam casas juntas, né? Criavam um lar juntas. E isso aconteceu supostamente muito mais comum no Nordeste americano que em qualquer outro lugar no país, por isso o nome Casamento de Boston. A Suzanne Friedman, ela fala sobre algumas divergências entre eles, e aqui ela coloca essa principal. Ela diz que, de fato, assim, para ser bem sincero, ela diz, honesto, obviamente, que ela diz que não existe muita diferença, né? Mas estritamente falando, na prática não existiria muita diferença, de fato, que alguns começavam como Romantic Friendship e desbordavam no Boston Marriage, que inclusive nem o Boston Marriage, ele tinha, o casamento de Boston, ele tinha também a homossexualidade como fato. Ele podia se desdobrar em homossexualidade também. Leiam lá, nesse site aqui, thelearningforjustice.org. Mas também tem mais. Com relação ao mundo de amor e ao mundo dessas amizades, da época de Ellen White e Lucinda Hall, eu quero mostrar para vocês aqui um tremendo artigo, um fantástico artigo da doutora Carol Smith Rosenberg. Carol Smith Rosenberg escreveu um artigo fenomenal, e eu vou mostrar para vocês agora aqui, sobre essas... deixa eu só voltar aqui. É isso aqui mesmo. Esse artigo que está aqui, deixa eu colocar aqui em tela cheia para vocês. Isso, olha aqui, ó. O artigo se chama The Female... Vou voltar aqui, fica um pouquinho mais lento. The Female World of Love and Ritual. Relations Between Women in 19th Century American. Carol Smith Rosenberg, na revista Sign, de 1975, setembro de 1975, se não me engano. E ela começa a descrever. Eu não vou ler todo o artigo, são 29 páginas. Você pode acessar. Olha que coisa interessante, gente. Você consegue acessar esses artigos olhando... Deixa eu voltar aqui rapidinho só para falar para vocês. Você consegue acessar esse artigo
se você criar uma conta via Google mesmo, você vai conseguir acessar esses artigos no JSTOR. No JSTOR, você tem acesso a 100 artigos, isso aqui são 100, tá? 100 artigos gratuitos por mês, que você pode ler em qualquer área, teologia, filosofia, ciências sociais, linguística e etc. Todos os artigos acadêmicos que são publicados pela JSTOR. Obviamente aqueles que estiverem disponibilizados por eles, tá bom? Então, a doutora Carol escreveu esse artigo aqui na revista Science, e olha que interessante esse artigo. Ela primeiro começa dizendo o seguinte, o que é, conceituando o female friendship, que é o mesmo que romantic friendship, tá? A amizade feminina no 19º século, que era um relacionamento de amizade amoroso, íntimo e que durava muito tempo pela vida, é um excelente exemplo do tipo de fenômeno histórico que muitos historiadores sabem alguma coisa, que poucos têm pensado muito e que virtualmente ninguém escreveu sobre. Bonito a forma como ela escreve aqui, né? E aí ela começa a descrever o que eles significam. Alguns dizem que alguns têm conscientemente ou inconscientemente tratado de evitar. Ela fala que existe uma abundância de manuscritos e etc. Eu estou lendo aqui o primeiro, né? Aqui assim, eu estou aqui com vocês. E aí ela diz o seguinte, conceituando isso, que essas mulheres criavam laços emocionais com outras mulheres, ela diz assim, tais profundamente sentidos, as amizades do mesmo sexo foram casualmente aceitas na sociedade americana. De fato, pelo menos ao menos do final do 18º século, através da até metade do 19º século, um mundo feminino de variedade e ainda de variado e ainda altamente estruturado, relacionamentos altamente estruturados, vamos lá, parece ter sido um aspecto essencial da sociedade americana. Esses relacionamentos iam desde cartas de apoio de irmãs, através do entusiasmo de meninas, passando por entusiasmo de garotas adolescentes, até os votos sensuais de amor de mulheres mais maduras. Obviamente que ela coloca todo o aspecto aqui, né? Aqui era um mundo no qual os homens tinham apenas uma aparência sombria, pareciam muito pouco. E aí ela vem aqui nos dar uma definição que bem se enquadra no que Rodrigo Custódio está tentando fazer. Definir e analisar o relacionamento do mesmo sexo envolve o historiador em questões de método e interpretação profundamente problemáticas. Isso é especialmente verdadeiro a partir do momento em que historiadores, influenciados pela teoria da libido de Freud, olha aqui, Rodrigo, você tem discutido esses relacionamentos quase exclusivamente dentro do contexto de desenvolvimentos psicossociais individuais, ou, para ser mais explícito, de psicopatologia. Vendo os relacionamentos do mesmo sexo em termos de uma dicotomia entre normal e anormal, eles têm buscado a origem de tal aparente desvio na infância, ou em traumas da infância ou da adolescência, e detectado sintomas de homossexualidade latente nas vidas de ambas aquelas que posteriormente se transformaram em abertamente homossexuais, e daquelas que não, também. Ou seja, o relacionamento podia ser um relacionamento sem pendores para a homossexualidade. Tá? E aí ela diz aqui, ela já faz uma crítica logo imediata, ainda que as teorias concernentes à natureza e origem dos relacionamentos do mesmo sexo são frequentemente contraditórios ou baseadas em dados arbitrários ou questionáveis. Tá? E aí ela trata de dizer o seguinte, mais adiante aqui ela vai propor uma outra abordagem aqui nesse próximo parágrafo. Eu gostaria de sugerir uma abordagem alternativa para as amizades femininas, uma que levasse em consideração, que as vissem, né, dentro do contexto social e cultural, antes que apenas de uma perspectiva psicossocial individual exclusivamente. Tá? Apenas quando nós mudarmos a nossa abordagem, nós estaremos numa posição de avaliar a
a forma apropriada de uma determinada interpretação particular, dinâmica. Tá? Ela fala, amizades íntimas entre homens e mulheres, homens e homens e mulheres, passando aqui para o próximo, existiram em um mundo mais amplo de relações sociais e valores sociais também. E ela vai dizer muitas outras coisas aqui, que essas amizades eram, por exemplo, os laços entre mães e filhas, irmãs, primas e amigas, em todos os estágios do life cycle, do ciclo de vida feminino, constituem o mais sugestivo pano de fundo para o historiador começar uma análise de intimidade e afeição entre mulheres. Tá? E então nós vamos continuar aqui vendo algumas outras coisas. Ela analisou mais de 100 mil cartas, no seu estudo. Analisou mais de 100 mil cartas, desculpem. E aí ela vai dizer aqui, vamos pular algumas páginas aqui, que ela vai descrever essas cartas, para depois chegar nas conclusões que são aquelas que nos interessam. Vamos continuando aqui, a página 8, quero levar vocês aqui à página 8, quando ela termina de escrever aqui os relacionamentos, tá? Sobre um diário, por exemplo, de Molly e Helena, que durou ali durante mais de 8 anos, e ela começa a falar aqui sobre as conclusões. É aqui, página 8. Vejam só, a questão essencial não é quanto se essas mulheres tiveram contato genital e, portanto, poderiam ser definidas como heterossexual ou homossexual. A tendência do 20º século, do século XX, de ver o amor e a sexualidade humana dentro de um universo dicotomizado de desvio e normalidade, genitalidade e amor platônico, é alheia às emoções e atitudes do 19º século e fundamentalmente distorcem a natureza das interações sociais dessas mulheres. Rodrigo Custódio, você está distorcendo. Aqui está dizendo uma historiadora. É uma historiadora. Ela não é adventista, tá? Não sei nem se ela tem religião. Estas cartas são significativas porque elas nos forçam a colocar o amor feminino, colocar tal amor feminino em um contexto particular histórico. Olha só, olha que frase interessante aqui, iluminadora. Há muitas indicações de que estas 4 mulheres, seus maridos e famílias, todos eminentemente respeitáveis e socialmente conservadores, consideravam tal amor como sendo aceitável socialmente e completamente compatível com o casamento heterossexual. Olha o que ela faz aqui mais adiante. Percebeu aqui? Vocês percebem? Havia um contexto, e esse contexto nos diz que era comum que mulheres tivessem relacionamento e se tratassem de forma amorosa entre elas no 19º século. E ela continua dizendo, emocionalmente e cognitivamente, seus mundos heterossocial e homossocial eram complementares. Uau! Que coisa mais legal! E a gente vai continuar mais adiante. Eu não vou ler tudo, eu sugiro você para ler esse aqui também. Por exemplo, ela tem aqui na página 9, outono de 1975, páginas 9, ela diz assim, vários fatores da sociedade americana entre o meio do 18º e o meio do 19º século podem muito bem ter permitido que as mulheres formassem uma variedade de relacionamentos emocionalmente próximos com outras mulheres. A sociedade americana era caracterizada em grande parte por uma diferenciação extremamente rígida dos papéis baseados em gênero, dentro da família e dentro da sociedade como um todo, levando à segregação emocional de mulheres e homens, não apenas de mulheres. Tá? Os papéis de filha e mãe se tocavam imperceptivelmente e ineluctavelmente, eu não sei como traduzir essa expressão aqui, eu não sei a palavra em português, na verdade, eu sei o que significa. Uma outra, né? Enquanto que as realidades biológicas, de gravidez frequentes, de nascimento, de cuidado e de menopausa, juntavam as mulheres em um laço tanto físico quanto de intimidade emocional. Tá? Dentro desse contexto social, eu argumentaria que o mundo especificamente feminino
desenvolveu-se um mundo construído ao redor do padrão de autoconsciência e de não autoconsciência genérico, de padrões únicos de sexo único e de relações de redes homossociais. Tá? E aí nós vamos continuando aqui mais adiante sobre o que ela faz. Eu estou traduzindo direto aqui para vocês e às vezes dá uma travada na minha tradução. Obviamente que não eu não sou tão fluente desse jeito não, tá? Vejam, dentro de tal mundo de riqueza emocional e complexidade, de complexidade de devoção e amor de outras mulheres, se tornar uma forma socialmente aceita e plausível de interação humana. Tá? Porque vejam o que ela diz antes aqui. Tais relacionamentos femininos eram frequentemente apoiados e andavam em paralelo pelas restrições socialmente severas sobre a intimidade entre garotos e garotas. Vejam, então elas procuravam rede de apoio no mesmo sexo, assim como homens também faziam isso. Tá? Vamos continuar aqui, página 11. Página 11. Mas antes, na página 10, olha aqui que interessante aqui o que diz a página 10. Muitas mulheres do 18º e 19º século viviam dentro de um mundo que era restrito à casa, igreja e instituição de visita. Que se traduzia em caminhadas constantes de mulheres para as casas das outras para propósitos sociais. Era um mundo habitado por crianças e por outras mulheres. As mulheres ajudavam umas às outras com tarefas domésticas e em tempos de enfermidade, tristeza e aflição. Dias inteiros, mesmo semanas, podiam ser passados quase exclusivamente com outras mulheres. As mulheres mais urbanas e de cidades poderiam devotar virtualmente todos os dias, cada dia, a visitas, chás e a viagens de compra com outras mulheres. As mulheres mais rurais, das áreas rurais, desenvolviam um padrão de visitas mais extensas, que duravam semanas e algumas vezes meses, às vezes até retirando seus maridos das suas camas e quartos, de modo que suas queridas amigas, porque essas queridas amigas pudessem passar cada hora de cada dia juntas. Quando os maridos viajavam, as esposas rotinariamente se mudavam com outras mulheres, ficavam juntas, convidavam mulheres para chás e para ceias, sentavam-se juntas compartilhando, eu estou lendo aqui embaixo, e comparando as cartas que elas tinham recebido de outras amigas próximas. Vamos para o próximo mais à frente aqui. Segredos eram intercambiados e acariciados, e o retorno dos esposos às vezes era visto com alguma ambivalência. A sociedade inteira, de acordo com o pensamento psicodelirante de Rodrigo Custódio, eu estou olhando para a câmera aqui do OBS, não para ali, a sociedade inteira, baseada no pensamento psicodelicamente freudiano de Rodrigo Custódio e de quem escreveu esse artigo, era de homossexual. Na verdade, isso é muito do que os movimentos homossexuais querem dizer, que todo mundo tem homossexualidade latente, que basta só dar um reboot que todo mundo vai se transformar em homossexual. Não é assim. Os historiadores nos mostram que as interações entre seres humanos, na verdade, degringolaram, e ela vai dizer isso mais adiante, no 19º século, no 20º século, no século XX. Tá? Isso é o que acontece no século XX e no século XXI, em que pais e filhos se odeiam, mães e filhas ficam lutando, e essa interação posterior à luta, à guerra entre sexos, etc., no movimento feminista, machismo e etc., ela não existia no mundo do século XVIII e do século XIX. Hein? Nós vamos ver aqui cartas de uma mãe enviando uma filha apaixonada pela filha, falando sobre a saudade que ela sentia dela. E vejam, e assim continua várias outras também. Aqui nós temos o caso de uma quaker. Eu não vou ler tudo isso aqui para vocês, mas fiquem à vontade para ler. Eu realmente recomendo que você leia esse artigo, tá bom? Porque eu não tenho como ler inteiro, senão vai ficar muito longo o vídeo. Mas vejam, os maridos dormiam fora da sala, dormiam em outro quarto. Por quê? Porque era normal para elas passarem bastante tempo. Guardem essa informação para que vocês entendam uma das frases que está no texto lido, manipulado por Rodrigo Custódio naquele vídeo dele ali também, tá? Bem, eu não preciso ler muito mais, a não ser aqui
página que eu queria ler aqui também, se não me engano, é página 12. As mulheres frequentemente passavam seus dias dentro dos confins sociais de famílias estendidas. Olha aqui, famílias estendidas, tá? Quem são as famílias estendidas? As famílias estendidas, nós vemos no caso de Ellen White, são pessoas que são adotadas por outras famílias, às vezes parentes de sangue. Ela fala na página 11. Aqui tem um evento, por exemplo, dos Quakers que eu falei, e também de uma tia e uma sobrinha que viviam na casa. A sobrinha vivia na casa da tia e fazia parte da família dela. E às vezes amigas que se mudavam para casa de outras amigas para que elas pudessem estar juntas ali. Então assim, a gente já começa a perceber aqui que não tem muito desse momento, dessa coisa tão estranha que viver, de acordo com o pensamento psicofreudiano de Rodrigo Custódio, é uma demonstração de homossexualidade. Veja, aqui fala de primas primeiras que cuidavam dos filhos de outras, etc. A separação geográfica geralmente era tida com muita dificuldade. A ausência de uma irmã vejam que Ellen White chamou Lucinda Hall de minha mais querida irmã. A ausência de uma irmã por mesmo uma semana ou duas poderia causar solidão e depressão, e seria diminuída, encurtada por cartas frequentes. Olha só, olha o modelo aqui, uma mulher que não sei se ela conheceu Ellen White, eu acredito que não, né? Mas ela escreve do ponto de vista acadêmico, descrevendo basicamente o que a Ellen White fazia com Lucinda Hall. Ellen White diz assim, olha a construção do pensamento. Ellen White considerava, aqui é um séquitor. Ellen White escreveu para Lucinda Hall e a chamava de a mais querida das minhas irmãs. Era comum as mulheres daquela época que, considerando-se irmãs e etc., no caso da Irmandade, sentir a solidão e a depressão e se escreverem muitas cartas. Ellen White disse em um determinado momento que ela tinha Lucinda dormia na cama com ela, assim como Mary também, mas ela não gostava. Mary não gostava de dormir lá. E por quê? Porque era comum para as mulheres daquela época dormirem nas camas umas com as outras. Queridos, inclusive não apenas mulheres, mas se você for olhar a história de Abraham Lincoln, homens também assim o faziam. Abraham Lincoln cresceu dormindo com um amigo, não sei se era amigo, se era primo, parente, alguma coisa. Tinha outra razão também, camas eram muito caras, e é muito comum, quando eu estava fazendo essa pesquisa para analisar, eu não vou colocar aqui porque não é objetivo, mas existem vários relatos de homens e mulheres dormindo em camas, compartilhando camas dentro da família, irmãos e amigos também, sem nenhum tipo de homossexualidade. Então, assim, desconhecer e manipular o contexto histórico é horrível, Rodrigo, meu brother, tá bom? Então vamos lá, só mais um trechinho aqui que fala sobre mães e etc. É assim, tais mulheres, sejam amigas ou parentes, assumiam uma centralidade emocional na vida umas das outras. E ela mostra das cartas, etc. Gente, eu vou deixar aqui para que vocês leiam, porque eu não quero me delongar muito mais nisso aqui, tá bom? Mas aqui você tem vários eventos. Desculpa, eu estou um pouco resfriado. Em que você tem... olha aqui, nos seus diários e cartas, elas escreviam da alegria e do contentamento quando elas sentiam quando elas estavam na companhia umas das outras, e o seu senso de isolamento e desespero quando elas estavam longe. Não preciso dizer nada, né? Algo comum na vida cotidiana do século XIX, século XX, século XVIII e século XIX. E alguns aqui até de 1848, próximo dela também. Leiam o restante, tá? Leiam o restante. Aqui eu tenho um negócio na página 15, que é quando ela fala sobre o relacionamento entre mãe e filha, que estava no coração desse mundo. E aí eu queria mostrar para vocês aqui, porque no final, o pensamento de Rodrigo Custódio, as expressões que essa mãe vai usar para a filha, aqui na página 16, se não me engano é isso mesmo, página 16, demonstram que o relacionamento delas não era apenas um relacionamento homossexual, mas um relacionamento incestuoso. Sarah Aiden Ripley, que tinha 69 anos, escreveu para sua recentemente casada filha,
o seguinte: você não sabe como eu tenho saudade de você. Não apenas quando eu batalho, né, com a minha mortalidade, as coisas que me acontecem, e pulo a noite, e não posso mais colocar sobre você sobre seus ouvidos simpáticas, as minhas fofocas, né, senis, mas todos os dias eu fico perdida, desde que o som da sua voz não sobe mais, não mais sobe para mim em simpatizar com as suas alegrias ou tristezas. Você não sabe como eu sinto falta das suas demonstrações afeccionadas. No pensamento de Rodrigo Custódio, queridos, nós temos aqui um problema sério, que é um relacionamento que não é apenas homossexual, mas é também um relacionamento incestuoso. Não, a gente não precisa disso. Não precisa disso. Analisar um contexto histórico, analisar o contexto, quando você vai analisar, fazer exegese de qualquer texto bíblico ou de qualquer texto, até de um texto jurídico, você precisa analisar o contexto de forma fiel ao contexto e não manipular o contexto, colocar pequenas frases e olhar pelo contexto. Porque vejam, Custódio fez aqui um trabalho de tentar colocar deixa eu só ver aqui se eu consigo pegar para vocês, de tentar colocar esse pensamento esdrúxulo dele de uma forma escrita. E aí ele fala aqui do contexto histórico, a era vitoriana, os relacionamentos do século XIX, amizades românticas e casamento de Boston. E aí ele, obviamente, manipula as informações das expectativas sociais. As mulheres queriam escapar e maternidade, permitindo seguir carreiras e interesses intelectuais. Sim, o casamento de Boston, em algumas situações acontecia isso. Mas casamento de Boston e amizade romântica não eram as mesmas coisas. Tá? Então, assim, isso é absolutamente manipulador. E aí eu quero trabalhar com vocês agora, voltando aqui ao nosso PowerPoint, nós vamos voltar aqui, antes de nós entrarmos na análise dos textos de Ellen White e também na forma como o Rodrigo Custódio fez uma pesquisa péssima. Vamos lá dar uma olhada? Ele manipula a evidência, ele manipula muito a evidência também, que é o segundo item. Por exemplo, datas das cartas e manuscritos erradas. Nós não conseguimos encontrar as datas dessas cartas que Rodrigo Custódio apresenta. Eu vou mostrar para vocês de novo o blog, ok? E vocês vão ver aqui o blog de Rodrigo Custódio. E ele tem várias supostas cartas aqui, ó, tá? Por exemplo, carta de maio de 1876. Quero compartilhar minha cama apenas com você. E ele diz aqui, mensagem de Ellen White para Lucinda. Opa, será mesmo? Mas antes da gente entrar nessas aqui, vamos olhar aqui, ó. Carta 1 de maio de 1876. Recebemos sua carta noite passada. Se eu for para o leste, a felicidade de Tiago. Então ele dá aqui várias cartas. Uau, evidências colocadas na tela. Muitas pessoas querem que sejam colocadas na tela. E essas precisam ser colocadas na tela aqui, de modo que se não estiver na tela, essas cartas não servem, elas não são... nós que apresentamos evidência, nós não temos razão alguma. Por quê? Porque elas não estão na tela. Aqui estão as cartas, eu vou mostrar para vocês que essas cartas foram manipuladas também. Por exemplo, carta 1, ele coloca maio de 1876. Carta 2 não coloca data nenhuma. Carta de 23 de maio de 1867. Carta de 14 de outubro de 1872. Guardem essas datas. Carta de 2 de março de 75. Carta de 10 de julho de 1880. E manuscrito 33 de 1879. Vejam, isso é um problema, por uma razão bem simples. Por uma razão muito simples. Olha só, a carta de 1º de maio de 1876 não existe. Tá? Ela é a carta 64, né?
ou a carta 1 de maio de 1876 não existe. Ela é a carta 64 de 10 de maio de 76, e ele corta vários trechos e insere um pedacinho que está em negrito. Você está vendo aí agora que está em negrito. Esse trechinho que está em negrito, aqui embaixo, esse trechinho que está em negrito. Deixa eu só fazer um negocinho aqui, deixa eu ver se eu consigo fazer algo que vai ser bem interessante se eu conseguir fazer, para vocês verem. Deixa eu ver aqui. Aqui. Deixa eu ver se a gente consegue descer. Vamos descer um pouquinho mais. Vamos descer um pouquinho mais aqui a carta. É difícil aqui, aqui. Vocês percebem esse trechinho aqui da carta? Quero compartilhar minha cama apenas com você. Essa carta não contém esse trecho. Não contém, tá? De forma nenhuma, ok? Isso aqui é manipulado e não é uma carta, não é um trecho que exista na carta de Ellen White. Esse trecho, quero compartilhar a minha cama apenas com você, existe, mas não tem uma vírgula aqui. Além de não ter uma vírgula aqui, vocês vão ver depois como foi manipulado, tá bom? Vamos voltar aqui para o PowerPoint também para ver as outras cartas. A carta 2, que não tem data, na verdade é a carta 66, de 16 de maio de 1876. Veja, Ellen White escreveu um conjunto de cartas, 4 cartas ali de maio a junho de 76 para Lucinda, e essas cartas elas foram encontradas em 1973, quando a igreja comprou um conjunto de mais de 2.000 cartas endereçadas a Lucinda Hall. Dentre essas 48 cartas da Sra. White. Muitas outras cartas eram de Haskell, de Loughborough, de Uriah Smith, etc., de vários dos pioneiros. Essas cartas, elas fazem parte hoje da coleção Lucinda Hall nos Estados Unidos, lá no White State, tá? Essas cartas descrevem um momento em que Ellen White estava passando por problemas matrimoniais. E ela escreve para Lucinda. Lembra que eu falei com vocês lá que a doutora Carol, ela coloca que as mulheres buscavam apoio quando passavam por problemas? O que Ellen White estava fazendo aqui era isso, com a sua mais querida irmã, Lucinda Hall. Ela escreve para Lucinda falando sobre os problemas que ela estava enfrentando com o pastor Tiago White. Tiago White, em 1865, ele teve alguns problemas ele teve alguns AVCs, não me recordo exatamente, foram 4 ou 5 AVCs. E ele teve problemas sérios de mudança de personalidade, e ele começou a ter discussões e discordâncias e problemas no relacionamento dele com Ellen White, o que é comum. Os profetas são mensageiros de Deus que não são perfeitos, tá? Mesmo os apóstolos que andaram com Jesus 3 anos e meio, Pedro, ao final, ele traiu Jesus e cortou a orelha de Malco, né? do servo do sacerdote. Então, não torna as pessoas perfeitas, né? Não torna as pessoas perfeitas. Paulo disse, acho que isso cabe para todos nós, mas também para os profetas cabe a resposta de Jesus dizendo: a minha graça te basta, quando Paulo orou para libertá-lo de alguma coisa que os eruditos não sabem exatamente o que é, mas que estava atrapalhando o seu ministério. Então, a perfeição não vem em conjunto com o chamado divino para a missão. Tá? Não vem perfeição, nem no relacionamento. Então ela estava enfrentando problemas e ela escreveu para Lucinda, expressando as suas tristezas com o seu marido na época, em 1876. Tá? Além disso, ele diz ali uma carta para Lucinda Hall em 23 de maio de 1867. E eu vou colocar aqui as outras, porque basicamente o que acontece é o mesmo. Eu não localizei carta para Lucinda em 14 de outubro de 1872, mas uma carta para Lucinda de 14 de outubro de 1874, que não contém os trechos que o Rodrigo Custódio colocou no documento dele, tá? No blog dele. Não localizei carta para Lucinda de 2 de março de 75. Eu estou colocando uma frase bem específica, vou explicar por que aqui. Não localizei carta para Lucinda de 2 de julho de 1888. E em 1879 não existe manuscrito 33, só existem 9 manuscritos para 1879. O que eu quero dizer aqui quando eu coloco essas cartas, eu vou deixar um pouquinho na tela só para vocês copiarem aqui, mas basicamente é o seguinte: por que eu usei a expressão não localizei? Eu quero dar aqui o benefício da dúvida.
Pode ter sido porque ele colocou tudo em português. Eu traduzi, eu mesmo traduzindo, eu utilizei inteligência artificial para traduzir, para colocar no site, para buscar pelas palavras, porque pela data eu não localizei, não pude localizar de maneira nenhuma. Tá? E eu quero trabalhar com vocês agora, eu quero mostrar algumas aqui para nós irmos terminando, mostrar aqui nos sites dos manuscritos de Ellen White, dos textos de Ellen White, um pouco disso, tá bom? Para que vocês percebam que não é nenhum tipo de manipulação, nem absolutamente nada, mas convidar vocês a vocês mesmos pesquisarem, tá? Vocês mesmos pesquisarem, mas existe um item específico em que eu, infelizmente, tenho que dizer a vocês que Rodrigo Custódio fez uma manipulação demoníaca do que está escrito ali. Deixa eu só, vou colocar aqui para vocês. Aqui, vamos mudar ali. Eu queria convidar você vamos tentar pesquisar um trecho de uma dessas cartas. Por exemplo, eu coloquei aqui tudo na mesma tela para a gente poder ver. Em uma das cartas, Rodrigo diz o seguinte, que Ellen White teria dito, deixa eu pegar aqui que eu já tinha deixado. Eu agradeço a Deus todos os dias por ter você em minha vida. Vamos ver qual seria essa em que ele colocou. Sinto muito a minha falta, sinto muito tua falta, sinto muito tua falta. Escrevo essa carta de coração pesado, por exemplo, pesquisei essa daqui também, não achei. Na carta de 1874 não está. Onde está aquela que eu agradeço, se não me engano é essa daqui de coração pesado. Que Deus abençoe, boa cabeça que Deus me deu. Não. Onde é que... Agradeço a Deus, aqui, ó, na carta de 2 de março de 1875. Agradeço a Deus todos os dias por ter você em minha vida. Isso aqui seria basicamente o seguinte em inglês: I thank God every day to have you in my life. Vamos pegar aqui, ok, eu traduzi assim, mas vamos olhar aqui como ela traduz, como foi que a inteligência artificial traduziu. I thank God every day for having you in my life. Então, pegamos essa frase e colocamos aqui a frase, tá bom? Vamos olhar aqui, e aqui está pesquisando todos os escritos de Ellen White, não apenas manuscritos, etc. Olha que coisa interessante. Pesquise no texto. I thank God every day for having you in my life. 0. Não aparece em lugar nenhum dos textos de Ellen White. Absolutamente em lugar nenhum. Nem texto de Ellen White, nada. Tá? Nem nas cartas e manuscritos, nem manuscrito release, nem periodicals ou books. Então, o que acontece? Quando você vai tentar olhar aqui essas... Vamos pegar uma das cartas aqui. Essa carta supostamente, ela seria de 2 de março de 1875. Nós vamos voltar aqui às cartas e manuscritos de Ellen White. Antes de mostrar essa daqui, vamos olhar aqui. Cartas e manuscritos de Ellen White. Vamos pegar o índice. Vamos pegar 1875 aqui. 1875. Cartas e Manuscritos de 1875, está no volume 2 do Cartas e Manuscritos. Cartas, olhando novamente aqui, 2 de março de 1875. Aqui ele não tem o data, mas depois a gente vai pegar no index ali. Vamos pegar aqui, tentar olhar aqui uma dessas datas. Essa daqui, ela foi escrita para Lucinda Hall, carta 10. Mas ela é de fevereiro de 1875. E ela fala para pagar uma irmã, fala que tinha que pagar uma irmã e etc. Ela que é Martha Byton. Ela escreveu em 27 de março, ela escreveu para Tiago White, né? Sobre como estavam as coisas em Oakland, onde ela estava morando também. Tá? E aí a gente não consegue encontrar essa carta 27 de março, vamos ver, 11A, para William White, 3 de maio, 10 de maio, 13 de maio, a carta 14 é para 26 de maio de 1875, né? E assim a gente continua olhando aqui. Ela vai descrevendo algumas outras
o que aconteceu, mas ela não tem nenhum lugar falando que sim, agradeço a Deus pela sua vida e etc. Novamente, eu vou dizer, pode ter sido eu que não consegui encontrar, eu dou ao benefício da dúvida, embora eu tenha pedido para outros pastores, para o pessoal do Centro White pesquisar, ninguém conseguiu encontrar. Não sei se de repente está se está uma tradução em algum lugar que Rodrigo Custódio apenas tem acesso. Isso poderia ser, mas eu acho interessante, uma coisa interessante aqui, eu acabei de ver aqui nesse texto, ela escreve a carta 16, ela escreve para Butler, e aí ela diz assim, fala sobre o marido dela, e aqui nesse parágrafo 5, ela diz, tivesse eu amado você menos, tivesse eu tido menos estima por você. E aí, se a gente cortar o texto aqui e colocar mais para frente, Ellen White, ela amava Lucinda, e ela tinha um caso, ela adulterou com o Butler, né, no pensamento de Rodrigo Custódio. Mas ok, vamos olhar o índice aqui. Rapidamente, eu quero mostrar para você apenas que você pode fazer isso. Você não precisa depender de mim não, tá? Você tem aqui, ó, cartas e manuscritos, você tem o índice, tá? O índice de Ellen White, de todos os textos de Ellen White. Aí você pode pegar por ano. Então, olhemos novamente aqui. 2 de março de 1875. Vamos olhar aqui, 2 de março de 1875. 1875 aqui. Então aqui você tem as cartas de Ellen White de 2 de março de 1875. 12 de outubro de 1875, 28 de 1 de 75, 12 do 11 de 75, 31 do 1 de 75, 29 do 1, 31 do 1, 10 do 2, 23 do 2, uma carta não datada para William White de fevereiro, 1 do 2, no 1º de fevereiro, uma carta não datada de fevereiro para Lucinda Hall também. Aí você pode falar, pode ser essa daqui. Não tem problema, a gente pode abrir aqui a carta, não tem crise. A gente pode solicitar aqui para que ele abra. E ele é aquela carta que a gente tinha acabado de ver. Pague para a irmã Byton, X, Y, etc. Tá? E aqui você pode, inclusive, pegar aqui, se você pesquisar por Lucinda Hall, eu fiz as pesquisas, são 278 menções a Lucinda Hall, e nenhuma dessas coincide com o que o nosso amigo Rodrigo Custódio está fazendo. Aí vamos continuar olhando aqui. 1875, 14 de junho, 24 de junho, 27 de junho, 24 de junho, 27 de junho, 27 de junho, 13 de julho, 13 de julho, 27 de julho, 8 de agosto, 22 de agosto, 3 de setembro, 22 de setembro, 12 de 22 de 10, 10 do 10, 30 do 12 de 75, carta para eBay em 75, também em 75, para o irmão Johnson, 20 de maio de 75, 4 de julho de 75, novamente para William White, aquela que a gente já viu, que não tinha data, para Lucinda e Anna Brasmanson, 16 de junho, 5 de junho para Lucinda Hall, 17 de junho para Lucinda Hall, e as cartas vão aparecendo aqui, tá? E aqui você vê que não tem nada sendo escondido, tá? Aí tem carta 14 de julho, 7 de julho, 14 de julho, uma carta para Butler de 75, e aqui chegamos a 76 e não encontramos uma carta de 2 de março de 75. E, queridos, é a tônica. Não é possível encontrar por essas datas. O que isso me parece, na verdade? Isso me parece uma tentativa de manipular de forma que ninguém vai pesquisar. Como ninguém vai pesquisar, no final das contas, aí como ninguém vai pesquisar essas datas, a gente escreve o que quiser e todo mundo vai contar como sendo verdadeiras e absolutas, porque Rodrigo Custódio é o descobridor de tantas coisas novas a respeito de Ellen White também. Isso é péssimo, porque você não consegue analisar cartas verdadeiras. Quando a carta é verdadeira, nós temos condições de analisar o que foi dito de verdade. Tá? E aí vem o segundo grande problema dessa acusação infundada, que é a manipulação
horrenda de textos, a manipulação horrenda de textos, fazendo com que os textos digam coisas que não estão nele, coisas que não estão nele, tá? Por exemplo, vocês vão ver agora uma coisinha bem chatinha que Custódio fez. Vejam só. Não localizamos essas cartas. Estou dizendo mais uma vez, quem sabe eu não consegui encontrar, quem sabe foi falha minha, estou dando o benefício da dúvida, de maneira que a pessoa, você que pesquisa, e se você conseguir me mandar, eu vou publicar um vídeo dizendo as cartas foram encontradas e vamos analisar o que está sendo dito ali. Mas vejam só, continuando na manipulação de evidência, nós não encontramos não apenas as cartas, mas os textos em muitas situações são não existentes. A grande maioria dos textos que Rodrigo Custódio utilizou em suas acusações não parecem existir nos escritos de Ellen White. Novamente, não parecem existir nos escritos de Ellen White. A gente não consegue encontrar. E textos existentes foram manipulados para dizer o que não dizem. Quer ver só? Vamos voltar agora ali para o que nós encontramos nos manuscritos de Ellen White, nesses manuscritos. Por exemplo, ele coloca no vídeo, dizendo, e aqui está, aqui embaixo, quero compartilhar minha cama apenas com você. E ele coloca aqui embaixo assim, ó. Olha aqui, desculpa, mais acima aqui, a lista das cartas. Carta de maio de 1876, quero compartilhar minha cama apenas com você. Mensagem de Ellen White para Lucinda. Obviamente, então, se ela está escrevendo para Lucinda, isso vai ser feito para Lucinda. Ela está dizendo, quero compartilhar minha cama com você, Lucinda. Essas cartas foram publicadas nesse livro chamado The Daughters of God. A carta 66 e etc. Filhas de Deus, você consegue ver. Mas vejam só que coisa interessante isso aqui. Vou puxar aqui para pegar o que a carta que nosso amigo colocou. Ellen White escreveu o seguinte, eu durmo sozinha. Tá? Eu durmo sozinha. Deixa eu aumentar um pouquinho aqui para você poder ver. Aqui, muito bom, muito bom. Aqui, ó. Durmo sozinha. Isso parece ser a preferência de Mary, tanto quanto a minha. Eu posso ter uma melhor oportunidade para refletir e orar. Eu prezo pelo meu ser, por estar tudo para mim, exceto quando eu sou agraciado, por estar sozinha, exceto quando eu sou agraciado com sua presença. Eu quero compartilhar minha cama apenas com você. E Rodrigo Custódio diz que isso foi uma mensagem para Lucinda. Mas será que foi uma mensagem para Lucinda mesmo? Olha só aqui o que diz aqui embaixo. Carta de 13 de abril de 1876 para quem é Tiago White. Carta 6 de 1876 e nós vamos abrir essa carta agora aqui. Olha aqui o que é dito aqui, ó. Querido marido, recebi a sua carta de 6 de abril foi recebida na última noite. É a primeira carta, etc, etc. O trecho é o parágrafo 3. E para quem ela está escrevendo? Para o meu querido marido. E ela está dizendo, posso ter uma melhor oportunidade para refletir e orar. Eu gosto de estar sozinha, exceto quando tenho a graça de ter a sua presença. Quero compartilhar a minha cama apenas com você. Não é a Lucinda que ela está dizendo isso. Deixa eu tirar esse donate aqui. Não é a Lucinda que ela está dizendo isso, Rodrigo Custódio, você que acreditou no Rodrigo Custódio, e talvez quem escreveu isso aqui. Ela está dizendo para o marido. Isso foi manipulado, e no vídeo do Rodrigo Custódio ele coloca, Dear Lucinda, querida Lucinda, quero compartilhar minha cama apenas com você. Isso é mentiroso. Isso é diabólico, Rodrigo. Você deveria ter vergonha e tirar esse vídeo do ar. Tirar esse vídeo e tirar essa entrada do blog. Essa entrada do blog, sobre o qual o vídeo é baseado, é uma completa coleção de mentiras, chegando ao ápice nessa aqui, de colocar na boca de Ellen White algo que ela não disse, colocar que foi uma carta para Lucinda Hall, quando foi uma carta para o marido de Ellen White, ok? Uma carta para o marido de Ellen White, tá? Ellen White sim escreveu cartas dizendo para Lucinda que ela estava mal e que ela estava muito ruim, e falando sobre Tiago White, como eu já expliquei. E na última carta que ela manda para Lucinda, ela pede a carta 67, se não me engano, ela diz, Lucinda, queime as cartas.
Eram sentimentos que eu compartilhei apenas com você, mas são os meus pensamentos. Os sentimentos não são para com Lucinda. Os sentimentos são para com relacionados a pastor Tiago White, tá? Para Tiago White. São sentimentos relacionados com o pastor Tiago White, não sentimentos relacionados com Lucinda, tá bom? Quando ela escreve isso na última carta, tá? Na última carta que ela manda para a Lucinda Hall. Você está vendo aí na tela algumas supostas frases de Ellen White também? Vou dizer sempre suposta, por exemplo, não suporto a ideia de prejudicar o trabalho e a causa de Deus por uma depressão tão grande quanto a que experimentei. Ellen White falou da sua tristeza muito, também da sua saúde. Mas quando ela fala isso, ela é causada pelo problema, ela não queria prejudicar a obra de Deus em decorrência do seu relacionamento com Tiago, e ela não queria atrapalhar o relacionamento de Tiago com Deus também, a obra que Tiago estava fazendo em outro lugar, e nem queria sair de Oakland, onde ela estava, para ir até onde estava Tiago, e ter ali as rusgas que ela estava tendo, como diz na carta 65, e em diatribes que ela manteve com o próprio pastor Tiago White. Ela mudou de ideia posteriormente, ela acabou viajando para lá também, e ela escreve uma carta para Tiago White falando sobre o seu cuidado, sobre o seu amor para com ele. Ao invés de escrever uma carta para Lucinda falando de amor, não, vou abandonar Tiago White, agora nós vamos viver um casamento de Boston, e etc, etc. Não. Ellen White escreve para Tiago dizendo que o amava. Tá? Na carta que ela escreve, imediatamente depois dela haver escrito a penúltima carta para Lucinda Hall. Tá? E essas cartas estão todas disponíveis aqui nesse site que você está vendo, Ellen White Writings, ou nesse outro aqui também, que você vai ver aqui. Tá? Ela escreve assim: eu gostaria de ver você, Lucinda. Sempre me faz muito bem falar com você. Olha, top, aqui ela está dizendo isso mesmo. Deixa eu aumentar para você poder ver. Aqui, tá bom assim. Opa. E aqui são alguns dos textos que de fato existem, tá? Lucinda, primeiro, Lucinda, eu não sei se eu puxei desse demais. Não, tá aqui mesmo. Vejam, primeiro Ellen White disse para Lucinda que ela eu não posso me sentir em casa sem que você esteja. Você está ligado às nossas almas, às nossas, como parte e parcela nossa. Nós temos mantido mais fervorosas sessões de orações em seu favor, e nós cremos que o Senhor escutará nossas orações. Tá? E ela fala que nós, quem somos os nós? Ela e Tiago White. Minha preciosa Lucinda, você é mais preciosa para mim do que qualquer irmã terrena do que eu tenho vivido. Possa a bênção de Deus e a sua paz habitar sobre você, é a minha mais sincera pregação, a minha mais sincera oração. Ela estava orando, sim, ela disse que ela amava Lucinda como uma irmã. Olha aqui, como uma irmã. E o que nós vimos lá no contexto histórico? Que era normal, absolutamente normal. Por quê? Nós amamos você, diz ela e Tiago, dizem ela, Ellen White falando em nome de sua família. Nós amamos você e nós podemos apreciar como ninguém mais, a não ser a sua própria família, porque nós podemos te apreciar, porque nós sabemos o quanto você sacrificou e quão fiel você tem sido em favor da verdade. Deus sabe cada sacrifício que você fez, e você certamente compartilhará da recompensa eterna dada aos verdadeiros e fiéis obreiros. Se nós tivermos qualquer recompensa, você também terá, muito certamente. Perceberam? E ela diz depois: eu gostaria de ver você sempre muito querida, você é sensível, vê as coisas de uma maneira muito sensível, como eu sinto sua falta nessa jornada. Não que eu não tenha amigos, mas você é a mais próxima da minha própria família, e eu não sinto como se houvesse diferença entre você e mim, e o meu sangue fluísse em suas veias. Sabe uma coisa interessante que ela coloca aqui? Deixa eu pegar, se não me engano, aqui, carta 48, de 1875. Vamos olhar aqui uma carta 48. Ela escreve para Lucinda Hall em 14 de julho de 1875, e ela escreve sobre os dias que ela estava vivendo ali, e aí fala sobre algumas pessoas, e etc.
e continua falando sobre essa irmã Gaskell, sobre a irmã Gaskell. E aí que Deus deu um trabalho a ela, e etc. E aí ela termina dizendo assim, essa frase que eu acabei de ler para vocês, que que eu gostaria que ela estivesse ali, etc. Mas que ela ama Lucinda, que ela gosta demais de Lucinda, que ela gosta da maneira como ela vê as coisas, e ela continua escrevendo. E olha como ela termina a carta. Olha como ela termina a carta. Ela não diz sua amante, ou não diz aquela que te adora, etc. Mas ela diz mãe. O que é, no contexto dela dizer mãe, o que é que Ellen White está dizendo? Lucinda, o meu sangue corre nas suas veias, porque para você, para mim, é uma querida parte da minha família. Ela disse isso no final do parágrafo. E ela termina a carta dizendo mãe. Um sentimento gostoso, como Sarah Ripley, expressando o seu amor pela sua filha. Ellen White, trazendo Lucinda para o seio da sua família, a ama como uma mãe ama uma filha. Sarah Ripley Adelaide Ripley tinha a filha como confidente. Ellen White tem a Lucinda como confidente. Ellen White disse que ela era confidente, como a mais preciosa amiga, irmã, confidente como irmã. E Ellen White a considerava como uma filha também. Como uma filha, Rodrigo Custódio. Deixe os delírios freudianos de lado, meu jovem. Deixe os delírios freudianos de lado. Isso é muito ruim para você. Deixe os delírios freudianos de lado. E aí temos o último trecho, que eu gostaria de tratar com você, que é aqui relacionado a este trecho aqui que Custódio coloca com ares de... Bem, terminamos aqui dizendo, esse texto não é... Ellen White está falando para o marido, que ela queria compartilhar a cama justamente, somente com ele. Aqui há uma vírgula que não existe no texto. O texto é um ponto. Lucinda é uma exceção. Sim. Ela parece parte de mim mesmo, como ninguém mais pode ser. E aqui esse trecho é de onde? Aqui, esse trecho já é de um outro lugar. Esse pertence a mim, meu sangue corresse em suas veias. Aqui são cartas diferentes. Esse aqui é o trecho que nós acabamos de ler. Esta aqui é da outra carta de 1876, mas não tem a ver com sentimentos para com Lucinda, mas os problemas de Ellen White e o relacionamento com a senhora White. E aqui o finalzinho, que Deus te abençoe e guarde até que possamos nos encontrar novamente. Ele pegou trechos de uma carta de 1875, juntou com trechos da carta de 1876, juntou com outros trechos enviados para Tiago White, não para Lucinda Hall, mesclou tudo e colocou uma horrenda, e criou um Frankenstein com acusações que foram criadas no inferno. E eu não tenho outra maneira de dizer isso. Acusações mentirosas. Eu pergunto a você, eu vou colocar aqui agora a minha tela cheia para fazer o mesmo que o Rodrigo costuma fazer, eu acho isso legal. Eu não sou muito bom nesse negócio de comunicação emocional não, mas deixa eu chegar pertinho de você. Chega mais perto aqui, chega mais perto. Você, adventista. Você, adventista. Você, adventista. Você que está aí assustado, encantado pelo canto da sereia de Rodrigo Custódio, será que você deveria ouvir uma pessoa que faz um tipo de pesquisa desse? Que é uma pesquisa manipulada, manipuladora, com recortes de tesoura, colocando textos de trechos diferentes. Me faz recordar do presidente do CACP que colocou lá uma mensagem... porque eles estão trabalhando juntos, na verdade, agora. Colocou um trecho do Parábolas de Jesus, página 93, e outro da página 200, etc., e colocou reticências como se fosse no mesmo contexto. Isso não se faz numa pesquisa acadêmica. Rodrigo Custódio, se você estivesse numa universidade e fizesse isso, e eu fosse seu professor, eu te reprovaria. Porque isso não existe. Referências precisam ser dadas para frases dentro do seu próprio contexto e não colocar da maneira errada, porca que foi feita aqui, e além de tudo, com evidências claras de manipulação para o propósito de denegrir a imagem de Ellen White. Então você que está encantado, achando que o Rodrigo Custódio trouxe bombas de verdade, e você é adventista que está preocupado, eu diria para você tomar muito cuidado, porque com o que nós estamos vendo aqui, há um vício de origem que macula toda e qualquer pesquisa de Rodrigo Custódio. Nós já vimos isso, o pastor Eleazar demonstrou isso em outro vídeo também a respeito da carne. Então assim, amigos, nós vamos ver o último trechinho aqui, que supostamente, vai demonstrar mais ainda isso, que é aí a falsa analogia. Quando o Rodrigo Custódio coloca aqui, vamos voltar aqui às cartas de Rodrigo Custódio, vejam bem, trechos do manuscrito 33 de 1879. Não existe manuscrito 33 de 1879, tá?
não existe. Mas, de qualquer maneira, o trecho existe, que é o sonho que Ellen White teve com Lucinda Hall. Falando só um pouquinho antes aqui, vejam só. Ellen White e Tiago estavam tristes porque Lucinda não estava. Continua, ela amava essa menina assim. E ela escreveu para Tiago White em 25 de março de 76, dizendo que ela estava feliz que Lucinda estivesse com os pais e etc. Na carta 63, para Tiago White, não para Lucinda Hall, tá? E a chamou de companhia de confidência. Ela falou para o Tiago White, para o marido, né? E ela dizia: não tenho ninguém para conversar, não tenho ninguém para poder falar sobre coisas que ninguém poderia entender, exceto ela. Falando para Tiago White. Vocês acham que Tiago White ficou bravo com ciúmes? Não, era normal no século XIX, tá bom? Vamos voltar aqui. Eu quero pegar o sonho. Você pode pegar todas as cartas aqui, tá bom, gente? Ela escreveu bastante para Lucinda, 278 vezes ela escreveu para Lucinda Hall, que eu pude localizar. E ela escreve, então, aqui, sobre um sonho que ela teve, e está no Manuscript Releases, que é esse que eu estou olhando aqui, volume 10, 37.2. Não é manuscrito 33, nem absolutamente nada. É esse exatamente que a gente está olhando aqui, tá bom? Eu posso pegar aqui, esse aqui é o 781, que é basicamente o que a gente está vendo aqui também, tá? Que é uma junção de manuscritos que tem a ver com Ellen White e sua vida familiar. Ok? E ela diz: Irmã Hall, na última noite eu tive um sonho que me causou grande impressão. Pensei que o jovem que frequentemente aparecia para mim e me instruía, veio ao meu quarto, onde eu estava, e me perguntou: quem está ajudando você na sua obra? E eu disse: ninguém. E ele me disse: o Senhor te deu uma para ser com você e te ajudar. E aí já começa aqui, né? Rodrigo Custódio entende que ajudar aqui é ser ajudadora. Ok, não tem problema não. Quem ajuda é um ajudador, não tem problema. Mas olha por que ele faz isso. E ele vai dizer assim: ele a deu sabedoria e tato para ser sua ajudadora. Aqui, tá vendo? Foi sua ajudadora. E ser sua ajudadora para Rodrigo Custódio significa casar. Por que ela foi separada de você? Tentei pensar em uma resposta e tentei pensar em algo, e disse. Foi pensado que ela estaria melhor, que seria melhor para ela estar conectada com o escritório na costa do Pacífico. E ele disse: Deus harmonizou para ser. Deus fez com que ela fosse propícia para ser sua ajudadora. Na linguagem de Rodrigo Custódio, isso aqui significa que Deus é mais ou menos igual ao Sefer Adam, descreve o casamento de Adão e Eva. Deus preparou Eva para Adão. E aí, para Rodrigo Custódio, Deus preparou Lucinda para Ellen White, de acordo com o pensamento obtuso dele. Seja cuidadoso para quem você seleciona para se conectar com você. É a obra de Deus. Ele fez os corações de vocês um só. Nele e nela está a ajuda que você precisa. Ela não será sustentada na obra que ela está agora fazendo, porque não é a obra que Deus deu a ela para fazer. Deus a levantou para estar com você. Ela deveria estar com você. Seu interesse e o interesse dela e o seu são um. Traga de volta para você. O Senhor impressionará o coração dela. Ela não tem a educação das escolas, mas Deus deu a ela a sua sabedoria para ajudar na sua obra. Vocês deveriam ser um coração e uma alma. Deus os uniu e que nenhuma influência divida você. Vamos pensar aqui, vamos olhar aqui, o que é que ele está olhando aqui? Vamos ler como é que ele... esse trecho existe mesmo, só que não é da carta 33, porque não existe manuscrito 33 dessa época. Aí no trecho dele, ele apresenta aqui assim, cadê? Contexto social, tal, mais aqui, mais acima. Linguagem de casamento. Em uma de suas páginas de manuscrito, Ellen White relata um sonho. Vou aumentar aqui para você, para ficar fácil para você ler. Em uma de suas páginas de manuscrito, deixa eu tirar minha imagem aqui só um pouquinho, porque para você poder ler bonitinho. Aqui.
Aqui. Em uma de suas páginas do manuscrito, Ellen White relata um sonho no qual é instruída que Lucinda foi destinada a ser sua auxiliadora e que seus corações foram feitos um só. A linguagem usada neste sonho espelha a do casamento, com frases contidas nas cartas manuscritos como: o Senhor deu-lhe uma para estar com você e ajudá-la. Deus a adaptou para ser sua ajudante. E vocês devem ser um só coração e uma só alma. Puxa vida. Isso aqui é falsa analogia. É homem mascarado. É falsa associação. Por quê? Porque o fato de que alguém vá ajudar o outro não, e ser ajudador do outro não necessariamente remonta ao casamento apenas, mas remonta a questões sociais, remonta a questões, inclusive você tinha Gerase, que era o ajudador, era o Ezer de Eliseu. Né? Você tem vários outros que eram auxiliadores. Você tem vários homens que trabalharam, que participaram como auxiliadores ou ajudadores de outros homens dentro das Escrituras. Paulo teve Marcos como ajudador, como auxiliador. Paulo chama de... E Timóteo também fala que ninguém está comigo para me ajudar, o que é um ajudador. Será que Paulo também tinha um relacionamento? Paulo com Marcos ou com Lucas, que foram os ajudadores, ou com Timóteo, que foram ajudadores de Paulo também, auxiliadores de Paulo? Por favor, não existe isso. Deus prepara pessoas, Deus adapta ou prepara pessoas para serem ajudantes em diferentes aspectos. Deus prepara casais para se unirem, pessoas para se unirem e trabalharem juntos para a salvação um do outro, mas Deus prepara pessoas também dentro do ambiente natural de trabalho da obra de Deus para se ajudarem mutuamente, Rodrigo Custódio. Por favor, é uma coisa tão tosca isso. E aí você diz, vocês devem ser um só coração e uma só alma. Se você tomar essa expressão como sendo relacionada a uma vida homossexualidade, você vai precisar olhar para 1 Samuel capítulo 18, quando a Bíblia diz que a alma de Jonatas se ligou à alma de Davi. Por isso que eu acho que esse texto não foi escrito por Rodrigo Custódio. Ele pegou acriticamente, porque criticava Ellen White, ele não prestou atenção no restante, e talvez do SDA Kinship, e ele colocou o texto aqui para ser apresentado como sendo grande argumento contrário a Ellen White, denegrindo sua imagem. Mas não percebeu que essa mesma linguagem poderia ser utilizada em contra, eu falei espanhol agora, contrário às escrituras ou para denegrir a imagem de Davi, e é efetivamente utilizada para denegrir a imagem de Davi, afirmando que ele tinha um relacionamento com Jonatas, que eles tinham um relacionamento com Jonatas. Então, assim, isso não é verdade. E você não precisaria de fazer isso. Mais uma vez, ele agora manipula o texto para fazer com que o texto fale algo que não era o que o texto gostaria de dizer. Essas são as conclusões erradas que o Rodrigo Custódio tira quando ele leva todas essas falácias para dentro de um liquidificador e coloca tudo e sai dali um suco que é mais amargo do que a bile do próprio Lúcifer. Por isso, você que está assustado ou encantado por essas coisas, perceba como essa pesquisa não tem nada. E como os textos apresentados não dizem o que deveriam dizer. E mais, muitos textos, novamente eu vou colocar aqui que eu não consegui encontrar, e até que me sejam apresentados para serem analisados, esses textos não existem demonstrando a mentira de quem criou esse texto utilizado por Rodrigo Custódio. Mesmo que os textos existam, naqueles que existiram, que nós vimos que estão lá no vídeo que ele colocou, o texto foi manipulado, dizendo que ele era para Lucinda quando ele era para Tiago White, e dizendo que o Deus estava casando Ellen White com Lucinda Hall através de um sonho que tem a ver com amigas, com pessoas que foram chamadas por Deus para viver no mesmo tempo, para pregar em conjunto a mensagem. Querido, mais uma vez, fica demonstrada a desonestidade desse crítico específico, Rodrigo Custódio. E eu convido você, adventista do sétimo dia, a não se deixar enganar por um vídeo bem feito, por palavras de emoção e por uma voz que parece que está tentando falar ao seu coração. Abra o seu coração ao Espírito Santo apenas. Não precisa ouvir a minha palavra. Eu dei aqui os textos, o lugar onde você pode encontrar. Aqui no
Você pode entrar lá e pesquisar todos esses textos por você mesmo. Pegue todos os textos que o Rodrigo Custódio colocou. Traduza para o inglês. Peça a um professor de inglês, que vai saber melhor do que eu. Fale com um professor de... coloque na inteligência virtual. Coloque os textos lá e localize os textos. E aí a gente pode voltar a conversar sobre isso. Tá bom? Nós nos vemos no próximo Fakes contra Ellen White. Nos Fakes de Ellen White. E também, a propósito, para terminar aqui, eu vou lançar alguns vídeos aqui falando sobre alguns ateus que estão aí na rede também. Alguns ateus que estão aí, como Fábio Sabino, como o outro não me recorda, não sei o que, Miranda, e outros que estão aí atacando as escrituras. Porque, de fato, uma das coisas que eu tenho que dar a mão palmatória ao professor Euler Lopes, uma vez ele me disse o seguinte: pastor, você defende Ellen White, defende as doutrinas da Igreja Adventista. Você deveria usar o seu canal e o conhecimento que Deus te deu para defender também as Escrituras. Professor Euler, muito obrigado pelo puxão de orelha. Nós vamos também defender as Escrituras. Deus abençoe todos vocês e oremos juntos para que o Cristo venha. Maranata.